pedido que eu sempre faço: não transformem a pergunta num discurso enorme, tá certo? Sejam objetivos para que a resposta seja mais longa, tá bom? Bom, eu já li essa peça quando eu era muito jovem, uns 14, 13 anos, a primeira vez que eu li a obra do Nelson. Voltei a ler depois e li novamente, há uma semana e meia atrás, antes de ver o filme. E o que mais me impressionou é que o texto é absolutamente íntegro, né? Não houve nenhuma adaptação, é o texto original do Nelson Rodrigues. E eu sei que tem várias perguntas que a gente pode fazer, mas a minha primeira é: quando é que você escolheu assim, eu vou manter o texto igual, não vou fazer nenhuma alteração para essa adaptação? É porque era a possibilidade, a história para mim na cabeça era uma turma de teatro que vai montar o Beijo no Asfalto do Nelson Rodrigues, né? E aí você não adapta Nelson Rodrigues, né? Então eu imaginei que para o cinema seria a mesma coisa. Ali eu queria usar o Nelson realmente na íntegra, o que ele escreveu. Por isso que eu ponho o final do primeiro ato, o final do segundo ato. As divisões são todas... É fiel à peça do Nelson. Opa. Atrás, por favor. Lá atrás. Dá uma corridinha lá, por favor. Gente, o próximo já vai me dando sinal para depois a gente passar o microfone. Boa noite. Tudo bem, Murilo? Tudo bom. Também sou roteirista iniciante, né? Vamos dizer assim, também na batalha. Eu queria saber de você o seguinte: uma peça extremamente importante, escrita em 21 dias, se não me engano, pelo Nelson. Uma adaptação para o cinema em 64 e outra em 81, salvo a memória. De alguma forma, você teve, vamos dizer, a curiosidade de ver essas duas filmagens? Ou não vou por esse caminho, não quero me influenciar? Como foi esse trabalho de pesquisa nesse sentido? Não, eu conheço as duas, a primeira do Tambellini e a segunda do Bruno Barreto. Mas eu desde o começo eu já tinha uma outra direção para tomar, até porque essa história já foi contada duas vezes, mas eu acreditei numa história que a gente contasse um pouco mais a respeito do processo do ator, montando Nelson Rodrigues. Eu queria juntar isso tudo, né? A peça de uma pessoa muito importante da nossa cultura, junto com o processo dos atores. Boa noite. Oi. Teu primeiro trabalho como diretor, né? E eu ouvi um pouco dos atores que participaram que tu foi muito generoso, até por também ser ator. Mas eu tenho a curiosidade muito de saber se chegou algum momento na direção da coisa que tu falou assim: nossa, agora fudeu. Teve esse momento dentro do trabalho? Ou não, foi tudo... Olha, eu terminei agora o meu segundo filme, né? E por saber da minha falta de experiência, eu não sou um cara que estudei para ser diretor. Eu acho que eu aprendi durante tantos anos que eu exerço a profissão, né? Você começa a aprender como que faz a coisa. Mas o meu maior pânico era chegar no set sem saber o que fazer e onde botar a câmera. Ou seja, os dois filmes que eu fiz, eu desenhei storyboard de cada plano que eu queria fazer. Então era uma forma que não me deixava perdido de jeito nenhum. Então eu já sabia no set, a cada momento que vinha um assistente, eu dizia: eu vou ter um geral aqui, depois eu vou ter um carrinho para cá no médio, depois eu vou ter um fechado. Aí eu digo o número de planos, porque era uma coisa que eu não me sentiria à vontade de chegar num set sem saber o que fazer. Então isso tudo que está aí foi desenhado em casa, sabe? Nós temos agora. Boa noite. Primeiramente, parabéns pelo filme. E já foi citado aqui que tu colocou o texto do Nelson Rodrigues, né, na íntegra, mas tu colocou um monólogo incrível da Fernanda no final. Eu queria que tu falasse um pouco sobre esse monólogo no final do filme. Qual foi a importância dele para ti no filme? A importância da Fernanda é que a Fernanda que encomendou o texto para o Nelson, né? Então, eu acreditava que tanto a Fernanda quanto o Amir Haddad é aquele senhor que é um cara muito importante para a gente, principalmente no Rio de Janeiro. Ele fundou o grupo Tá Na Rua, que
que é um grupo de teatro nosso muito tradicional, que já tem muitos anos. Mais a Fernanda, porque a Fernanda tem toda essa relação com o Nelson, né? E eu acreditava que, imagina, eu chamei a Fernanda para fazer um personagem que tem uma cena, né? Então eu acho que ela entendeu, antes de mais nada, o projeto, e ela foi super generosa de estar com a gente, e eu sabia que eu ia usar isso, porque essa mesa, eu lembro que só de mesa eu tinha mais de 4 horas para editar, de conversas, porque desde o começo eu falei, olha gente, a gente vai sentar, a gente vai ler o Nelson, mas principalmente Fernanda, principalmente a Mia, a hora que vocês acharem que vale a pena parar para comentar alguma coisa, para falar sobre o Nelson, isso importa mais para mim do que a leitura. E aí foi daí que veio isso tudo foi papo de mesa, assim. Tem muito mais papo, né? A gente tem que adequar ali, a gente tem que descobrir uma levada para o filme também, para o filme não se arrastar. Então teve tudo isso, mas tem muita coisa boa também que eu não consegui botar. Boa noite. Por que a opção do filme em preto e branco? O preto e branco é porque a gente filmava, por exemplo, no centro da cidade. E eu tinha só os atores com o figurino da época. Do lado você vê que está passando um carro moderno, se você reparar. Eu achei que se eu usasse o preto e branco, seria mais fácil eu levar para a década de 60. Você que já tem uma... Oi. Você já tem uma experiência, muita experiência no teatro. E aí no cinema ficou bem claro essa característica, né? Em algumas cenas você parece que está dentro do teatro, em alguns momentos parece uma leitura dramática. Foi proposital quando você pensou em fazer um filme, levar para essa característica? E se mais na frente você pensa manter isso, levar o teatro para o cinema e fazer essa relação? Olha, esse filme a gente tinha isso muito claro. A gente queria mostrar que caminho que esse filme tomaria se fosse teatro, ou que caminho ele tomaria se fosse uma peça cinematográfica. Então, ela tem até momentos em que os atores eles mudam a interpretação. Às vezes eles ficam mais teatrais e às vezes não. Então isso era uma opção nossa mesmo. Boa noite, Alicia. Opa, boa noite. Oi. Murilo, eu queria perguntar, primeiro, parabenizar pelo filme, excelente. Obrigado. E no final, eu queria saber, com aquele momento que a Fernanda Montenegro fala, né, que resistiu e resistiremos, em que período foi aquela mesa de reunião, se isso foi nessa época de Bolsonaro, nessa época de radicalismo? Pois infelizmente, a gente tem a sorte de ser atualíssimo, né? Mas isso aí ela está falando lá da década de 60. Quando ela fala resistiremos, ela está falando, né, da ditadura, ela está falando resistiremos nós, os artistas, de uma forma em geral. A palavra de ordem. E a outra pergunta que eu falei para você, qual seria a sua reação se um outro homem te pedisse um beijo no asfalto? Você sabe que, enfim, eu estudo teatro desde 11 anos de idade. Isso para mim foi uma bênção, porque eu comecei a viver a diversidade desde muito pequeno. Então, para mim, o que no começo eu achava uma besteira, que era um homem dar um beijo em outro no meio da rua, principalmente porque eu moro no Rio de Janeiro, na Zona Sul, onde as coisas são muito modernas, eu achei que isso era uma coisa que não... Enfim, hoje em dia ninguém mais ligava para isso, né? E veio essa fala toda da Fernandona, e eu lembro também que na mesma época eu li uma notícia de que um pai e um filho apanharam na rua porque estavam de mão dadas e acharam que eles eram namorados. Então a gente percebe o quão atual que é o Nelson Rodrigues, né? O quanto que a gente ainda é preconceituoso, o quanto que a gente ainda está atrasado de uma forma geral. Boa noite. Sou João,
Eu fiquei muito impressionado porque acho que muita gente também, quando vai ver alguma coisa, opta por não ler muita coisa, não ler a crítica, é para ter esse efeito da surpresa, né? Eu fiquei muito impressionado porque, além de toda a carga dramática, realmente o Nelson Rodrigues é um dramaturgo no sentido amplo da palavra. Então, a maioria das personagens, elas vão chegando com um peso muito grande, e outros com um asco muito grande, você fica um tantinho revoltado com eles. Mas tem a questão da linguagem, né? Em algum momento, por exemplo, eu me senti, sei lá, e a gente acaba resgatando outras coisas que a gente viu, por exemplo, o Dogville, aquela mistura do teatro com o cinema. E a questão que eu te faço é proposital esse efeito surpresa no espectador que você trouxe? Porque Beijo no Asfalto você pensa no filme, né? Então você vai ter toda a narrativa, mas você aparece aqueles microfones, a luz. Então, como é que foi isso? Qual foi o estalo para fazer essa mistura? É proposital, veio de uma ideia muito simples, né? Eu acho que a minha formação de cinema é assistir muito cinema. Essa é a minha formação. Desde criança eu assisto muito filme. E todos os filmes que eu gosto, eu compro. E sempre que eu compro um filme, eu vou nos extras, para ver como que eles realizaram a obra, como que eles fizeram uma cena específica, como é que aquilo tudo se deu. E eu achava muito interessante ver os bastidores de um filme que eu gosto muito. Então, eu imaginei isso, de já mostrar os bastidores, né, para o espectador ele fazer parte do processo do ator, para ele entender o que é um set de filmagem. Não é aquela cena que a hora que chega em casa, você tem o geral e você vai fechando até, de repente você esquece que você estava no geral, que você via aquela escada, que você via que tem um boom atrás deles, que aquilo é cenário. Mas assim, a gente, ator, a gente está vendo aquele cenário o tempo inteiro. Então, era um pouco a minha vontade de dividir isso com o espectador, o processo, o nosso ambiente. Tem alguém? Eu não me perdi ali, se tinha alguém. Bom, enquanto alguém não aparece aí para perguntar, tem uma curiosidade em cima da resposta que tu deste agora, mas algumas sequências, aí eu pergunto para ti, se houve uma intencionalidade de usar desta maneira. Por exemplo, quando a Selminha está falando com a irmã, as atrizes estão se preparando no camarim. E a princípio, você fica imaginando se ali era um momento de ensaio delas, mas você vê que não, elas estão dialogando o texto e vai funcionando. Quer dizer, como você já tem desde o início esse diálogo dessas camadas, né? Você compra e aquilo entra na história. Então o que eu pergunto é o seguinte: foi desenhado desta forma? Você queria este momento no camarim com as duas atrizes? Sim, ali a ideia era que a gente estivesse no camarim das atrizes e as atrizes começassem a passar o texto. E elas vão passando o texto, e daqui a pouco elas estão interpretando uma com a outra. Elas viram o personagem, no meio da cena eles se transformam. Isso tudo foi assim pensado para a gente ter essa também, porque a gente tem que ter a gente tem que estar ligado na história o tempo inteiro, né? Então acho que a maior dificuldade desse filme é como é que você sai do filme o tempo inteiro sem perder o ritmo do filme, sem perder o interesse na história. Então sempre que você sai, você já volta, ou você mesmo fora, você está dentro, como elas estão no camarim se aprontando para entrar na cena, mas elas já estão atuando e você já participa ali daquela cena que antecipa o Arandi chegando em casa. Aí eu aproveito e pergunto, e teve alguma sequência em especial que ela não estava pensada para participar do filme, mas pela potência da imagem, da sequência, você absorveu? Eu acho que só as coisas da mesa mesmo, só o papo da mesa, a experiência dos atores, as intromissões, só isso realmente não estava pensado. Boa noite. Temos uma pergunta aqui. Depois é você, né? A impressão que me passou da polícia foi extremamente sórdida, né?
Parece que eles estavam se divertindo, torturando emocionalmente, psicologicamente aqueles personagens. No início, até um colocou pro outro, eu só dei um tapa na barriga, se ela abortou, o problema foi dela. E aí tem até o final, uma tortura mesmo, parece que a polícia estava o tempo inteiro se divertindo muito e achando muito bom estar fazendo aquilo ali. Será que houve isso?